Olá, tudo bem? Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Meus amados, eu estava aqui nessa madrugada meditando sobre a parábola do jovem rico e Deus me deu assim algo maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com todos. E antes eu quero contar para você uma historinha. O tema é o relógio do avô. Havia um jovem chamado Lucas. Ele era de uma boa família. Ele era estudioso, ele respeitava os seus pais e frequentava a igreja. Mas o que ele mais valorizava na vida era um relógio antigo de ouro que tinha herdado de seu avô. Não era apenas valioso em dinheiro, era um símbolo de sua identidade, um símbolo do seu orgulho e sua segurança emocional. Lucas sempre dizia que aquele relógio era a única coisa que ele jamais abriria mão. Um dia, a igreja organizou uma viagem missionária a um país pobre, onde crianças passavam fome e não tinham escola para elas. Durante a campanha, o pastor compartilhou: talvez Deus esteja te chamando a entregar algo precioso para algo maior. Lucas sentiu o coração apertado. Ele queria ir. Sentia que Deus o chamava, mas a viagem era cara e a única coisa que ele tinha para vender era o relógio. Ele ficou dividido por dias. Ele orava, ele chorava, mas não conseguia se desfazer dele. Era só um objeto, mas que parecia que aquele relógio tinha se tornado parte de quem ele era. No fim, ele não foi. Ele assistiu os vídeos, depois viu os amigos voltando transformados. Mas dentro de si mesmo, dentro, do seu coração, ele sentia um vazio, porque ele sabia o que o impediu de seguir o chamado de Deus não foi falta de fé. Foi o apego ao que ele mais amava. E hoje eu quero refletir junto com vocês sobre um jovem muito parecido com Lucas. Um rapaz que tinha tudo, mas foi embora triste porque não conseguiu abrir mão do que mais amava. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o jovem rico. Essa passagem está no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 22. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Deus seja honrado nessa manhã. Amém? Versos 16 ao 22. Nós vamos ler assim. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falsos testemunhos. Honre seu pai e sua mãe. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? E Jesus respondeu:
Se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e segue-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora, triste, porque tinha muitos bens. Ele foi triste porque tinha muitos bens. O tema dessa mensagem que eu vou passar aqui, compartilhar, estudar junto com vocês, o tema é quando o coração está cheio de outras riquezas. Um jovem com tudo, mas faltava algo. Muitas das vezes nós temos tudo, mas se prestarmos atenção, está faltando algo. O jovem rico, ele era, aos olhos da sociedade, um sucesso. Ele tinha status, ele tinha moral, ele tinha religiosidade e buscava a vida eterna. Era o tipo de pessoa que todo pai e toda mãe gostaria de ter como genro, né? Mas mesmo com tudo isso, esse jovem sentia que algo ainda faltava. Algo ainda estava faltando em sua vida. E eu fico assim imaginando quantos jovens, quantos adultos hoje têm status, têm carreira, têm bens, mas continuam vazios por dentro. Quantos jovens são promissores, né? Quantos jovens nasceram em famílias riquíssimas, têm tudo o que o mundo oferece, mas é um vazio por dentro porque falta o que Jesus oferece. Também tem pessoas pobres que, por incrível que pareça, tem tudo, mas falta Jesus. Ainda falta algo nesse vazio, né? Então, quando o jovem faz a pergunta: que farei de bom para herdar a vida eterna? Foi uma pergunta boa, mas com intenção errada. E você, quantas vezes nós fazemos pergunta para Jesus? Será que nós estamos fazendo com intenção certa? Ou estamos com intenção errada? Porque o jovem, ele chega para Jesus e fala: o que farei de bom para herdar a vida eterna? No início, né, como eu li, ele tem um diálogo com Jesus quando ele fala: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Uma pergunta muito boa. E Jesus responde: se quiseres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo isso, o jovem retirou-se triste por ser dono de muitas riquezas. Sabe, ele pensava que poderia conquistar o céu com boas ações, como se fosse possível comprar a salvação ou merecê-la com comportamento. Quando ele faz essa pergunta, justamente isso ele pensava. E muitas vezes nós pensamos, imaginamos que se nós formos homens e mulheres bonzinhos, fazendo boas ações, fazendo caridade, nós vamos herdar o reino do céu. E nessa passagem do jovem rico, nós vamos entendendo que não é isso, que não é de boas ações, que não é de, de boas obras que nós vamos herdar o reino dos céus. Jesus, ele responde mostrando que não se trata do que fazemos, mas de quem seguimos. Então o jovem pensava que realmente poderia conquistar os céus com boas ações.
Talvez no seu coração ele pensava que poderia comprar sim a salvação, que poderia merecê-la com comportamentos bons, como eu acabei de falar. E Jesus ele mostra para mim, para você, como mostrou para aquele jovem rico, que não se trata das coisas que nós fazemos, mas se trata de quem seguimos. Quem que nós estamos seguindo verdadeiramente? Jesus? Porque hoje nós estamos vendo um caos dentro das igrejas, estamos vendo um caos fora da igreja, estamos vendo um caos dentro dos lares, das famílias cristãs. As famílias que não são cristãs ainda, a gente já tem uma ideia do que pode estar acontecendo, né? E quando Jesus olha para esse jovem, Jesus ele confronta o ídolo oculto, o coração apegado. Eu e você, nós temos algo em comum. Nós temos um coração apegado em alguma coisa, um ídolo oculto dentro de nós. Agora preste atenção que Jesus ele não disse que todos têm que vender tudo. Mas Jesus diz que naquele caso que era necessário Jesus não disse que falou para ele, olha jovem, você tem que vender tudo. Mas naquele caso específico, era necessário que esse jovem fizesse. Mas quando você se aprofunda, você vê que realmente, quando Jesus fala ao seu coração, fala para você, olha, seja pobrezinho. Não. Se você tem muitos bens, o que realmente você está fazendo para ajudar o outrem? Né? Então, nesse caso, era necessário. Por que era necessário acontecer isso? Porque o dinheiro era o verdadeiro Deus daquele jovem. O dinheiro era o verdadeiro ídolo daquele jovem. E muitos de nós hoje vivemos a mesma situação desse jovem, meus queridos. Estamos apegados em status, em posses, em dinheiro. E muitas das vezes Jesus ele bate a porta do nosso coração dizendo, olha, ainda dá tempo. Arrependa-se, converta-se, ajude na obra. Faça o possível e o impossível para levar aqueles que não conhecem Jesus para a verdadeira salvação. Onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Mateus capítulo 6, versos 21. Então Jesus, ele veja que era necessário, quando ele disse para o jovem rico vender se quer ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Então Jesus ele confronta aquele Deus que está no coração desse jovem rico. E quando Jesus nos confronta com o nosso Deus dentro de nós que está em oculto, que por muitas das vezes não conseguimos enxergar, e quando Jesus ele vem, confronta, usa pessoas santificadas, mulheres e homens de Deus para nos mostrar. Muitas das vezes ficamos com o coração
como esse jovem rico ficou. Onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Então você veja bem, meus amados, o jovem não compreendeu a profundidade do chamado. Muitas das vezes eu e você não compreendemos a profundidade do chamado de Jesus. Jesus chama você nessa manhã para perdoar. Jesus chama você nessa manhã para não ser mais omisso das coisas. Jesus chama você nessa manhã para tirar tudo que é ídolo dentro de você, que está em oculto, e segui-lo, para que você seja uma bênção na vida das pessoas e principalmente na vida de sua família. Meus amados. E aquele jovem não compreendeu a profundidade do chamado. Aquele jovem achou que Jesus queria tirar tudo dele, quando na verdade Jesus queria dar a ele o que o dinheiro nunca compraria. Jesus queria dar a ele um relacionamento pessoal com o Filho de Deus. Meus amados, um relacionamento pessoal com o Filho de Deus, com o nosso irmão mais velho. Jesus veio aqui na Terra nos ensinar tudo isso e muitas pessoas ainda não aprendeu, porque afinal de contas, a nossa existência, a nossa vida aqui nessa Terra é um aprendizado. Um aprendizado valioso e grandioso. Quando nós compreendemos o que Jesus tem para nós, aí nós vamos nos dedicar verdadeiramente a Ele. Então, meus amados, aquele jovem rico, ele foi embora triste, ele foi embora magoado, ele foi embora assim, decepcionado, porque não quis abrir mão. Não quis abrir mão da sua riqueza, não quis abrir mão dos seus bens, porque o seu coração estava pegado em tudo aquilo. Ele ouviu o chamado certo, mas não conseguiu obedecer. Ele estava tão preso ao que possuía que perdeu o que realmente importava: seguir Jesus. Eu vejo tanta gente dentro da igreja, independente de placa da igreja, meus irmãos, mas eu estou falando de cristãos. Cristãos que estão assim, como esse jovem rico. Estão tão presos nas coisas que possuem nessa terra, que estão perdendo o que realmente importa, que é seguir Jesus. Sabe, isso é um paradoxo muito triste na vida daquele jovem e na vida de muitos cristãos. Ele foi buscar a vida eterna e saiu com mais peso do que chegou. E muitos estão assim dentro da igreja, indo buscar a vida eterna, mas saindo de dentro da igreja com mais peso, com mais dor. Não tem paz. Pense nisso. Porque não quer abrir mão. Não quer ouvir o chamado. Não quer entender o chamado. Enquanto eu e você não desapegarmos dessas coisas que nos impedem a entender e a enxergar o chamado de Deus para a nossa vida, no grande dia, no grande julgamento, nós vamos correr o risco de ouvir aquela palavra que Jesus deixou escrito: apartai-vos, eu não o conheço. Triste realidade para muitos.
O que tem ocupado o trono de Deus no seu coração, no meu coração, no coração da humanidade? O que tem ocupado? Seria dinheiro? Seria sucesso, status, relacionamentos? Será que são essas coisas que têm ocupado o seu coração? A falta de perdão, falta de amor. Sim, porque nós estamos cansados de ver relatos de pessoas que começam por baixo e quando cresce, quando tem muito dinheiro, muito sucesso, muito status, pisam nas pessoas, esquece de onde veio, esquece o que Deus fez. Entra em relacionamentos que fazem se perder, essa é a realidade. Esquece do que Deus fez. Isso me faz lembrar que quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus ele curou, Jesus deu vida, Jesus deu conselhos, ajudou muita gente, meus irmãos. Está tudo escrito na palavra do Senhor. Mas as mesmas pessoas, não posso fazer gênero, mas muitas pessoas que ele curou, que ele deu vistas, que ele deu audição, deu a fala, devolveu a saúde. Muitas dessas pessoas o crucificou, pedindo a morte dele, fazendo com que o nosso Salvador fosse açoitado, cuspido, pisado, humilhado. Meus amados, colocaram uma coroa de espinho na cabeça do nosso Salvador. E tudo que ele veio fazer aqui nessa terra veio nos reconciliar com Deus. Será que eu e você nós temos obedecido parcialmente a Jesus, mas resistido quando ele toca o nosso tesouro? Eu não sei você, mas Jesus já tocou em 2 tesouros na minha vida. E mesmo assim eu sou grato por ele ter tocado. O primeiro durou 12 anos. E o segundo está acontecendo. Mas eu confio na justiça do meu Deus, eu confio na justiça desse Jesus tão maravilhoso. E eu sei que quando esse tesouro entender, não vou dar um nome, mas quando esse tesouro entender que Jesus veio para salvação, naquele grande dia, todos nós vamos nos ver novamente. Sabe, meus amados, Jesus ele ainda chama, segue-me. Mas seguir exige deixar coisas para trás. De verdade. Onde está o teu coração? Meus queridos, exige deixar muitas coisas para trás. É coisa muito individual. É só você e Jesus que vai compreender. Só você, quando você estiver sozinha, sozinho, na calada da madrugada ali, com a cabeça no travesseiro, quando Jesus começa a falar a seu coração, só você vai
entender. Agora, obedecer é a sua escolha. Sabe, eu chego na conclusão de tudo isso que um chamado à rendição completa. É um chamado à rendição completa, não é incompleto uma coisa. Porque a história do jovem rico termina com ele indo embora. Não sabemos se um dia ele voltou, mas nós temos a chance, meus amados, de responder diferente à pergunta de Jesus. Nós podemos entregar tudo o que somos e temos, e confiando que o que Ele nos oferece é muito maior do que o que perdemos. É verdade, irmãos. Não importa o seu status, não importa o seu glamour, não importa o seu dinheiro, a sua riqueza, não importa a sua grandeza aqui nessa terra. Não. Nós podemos entregar tudo o que somos, tudo o que temos, e confiando que o que Ele nos oferece é muito maior do que o que perdemos. Mateus 16:25 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Sabe, que eu e você nessa manhã possamos refletir, possamos a entender, possamos a deixar o Espírito de Deus a conduzir. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Pai querido, quero te agradecer por mais uma reflexão da tua santa palavra. Te agradecer por mais uma reflexão que o Senhor colocou no meu coração e me fez escrever, Pai. Sei que é um propósito muito grande aí na vida. Sei que o Senhor é um Deus que está nos conduzindo cada vez mais para a salvação. Que o Senhor continue abençoando as pessoas que estão vendo, assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem. Que eles possam se sentir tocados e compartilhar com seus parentes, amigos, e possa propagar esse evangelho tão maravilhoso. Abençoa também as minhas filhas, Senhor. Derrama uma bênção especial sobre a minha filha Stephanie, Pai. Que ela possa ter um encontro contigo, que ela possa sentir, meu Pai, em seu coração o teu cuidado, o teu zelo, o teu amor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, meus queridos, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você puder ajudar o canal, eu não sou muito de falar assim, mas quando você compartilha, quando você se inscreve, você está sendo um evangelista. Você está levando a palavra de Deus para dentro da casa de seus familiares, de seus amigos.
daquelas pessoas que você deseja que seja salva. Eu acredito no poder do Espírito Santo de Deus e acredito que tudo tem um momento certo. Eu acredito que as mensagens que são simples, não são elaboradas como muitos teólogos fazem, mas que são palavras vindas dos altos céus, com a veracidade da verdade e o desejo de transformação de cada um que ouve. O que Deus está fazendo em minha vida, o que Deus já fez e o que Deus fará é muito grandioso, pois eu desejo a salvação, desejo estar lá ao lado do meu Salvador e desejo que você também esteja, pois a palavra diz que a maior surpresa lá no céu é eu estar lá. Agora imagine eu ver todos vocês. Meus amados, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar o coração de cada um de vocês. Se desejar, compartilhe, se inscreva. Tá? É @prof_Alexandre. E como vocês conhecem também, Alexandre Cabral. Lembre-se, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fique com Deus e uma ótima quinta-feira.